Olá, esse é o programa Conversando com Cardiologista. Nosso tema de hoje, labirintite ou, cientificamente, labirintopatia. Nossa convidada, a fisioterapeuta Ivete Oliveira. Ivete, é um prazer tê-la aqui conosco. A fisioterapeuta Ivete se dedica a essa área, uma especialidade dentro da fisioterapia, que é a fisioterapia de reabilitação labiríntica vestibular. Mas Ivete, quando se fala em labirinto, quase todas as pessoas têm elas ou alguém da família ou muito próximos com problema de labirinto, né? Então é muito prevalente, né, essa patologia. O que é labirintite? O que é labirintopatia? Um nome está certo, o outro está errado. Como é que é isso conceitualmente e qual a incidência no nosso meio? O termo labirintite ele é usado genericamente para todas as patologias do labirinto, só que erroneamente, né? A maioria das pessoas elas vêm para o consultório, eu tenho labirintite, só que nem sempre é assim. A labirintite é uma condição mais rara de ocorrer, que é a inflamação do nervo do labirinto, que a gente chama de neuronite ou neurite vestibular, né? Ela pode acontecer, mas não é tudo que acontece, toda a tontura ou toda a vertigem que se chama labirintite. Então, a gente chama então de labirintopatias, né? Porque algumas são inflamação, outras não. Umas são problemas mais mecânicos, outras são problemas que têm a ver com outras partes, né, que não o labirinto, mas que provocam e atrapalham o equilíbrio também. O que se tem mais ou menos de prevalência dessa patologia? Qual é o percentual? Isso é muito alto? Eu tenho a sensação, né, e como leigo cardiologista, né, que tem muito problema de labirinto, né, porque é multifatorial, né, Ivete? Sim, é multifatorial. É alto e a maioria das pessoas, assim, das queixas de consultório, pelo que se lê, dor de cabeça seria a primeira e vertigem ou tontura seria a segunda. Não necessariamente provinda do labirinto, mas é uma queixa bastante frequente, né? Ela é mais comum em mulheres e numa faixa etária assim, acima de 60 anos, mas também ocorre em adultos jovens e crianças, né? E as causas assim mais frequentes? Nós como cardiologistas, né, nós tratamos muito hipertensos. E pacientes com síndrome metabólica, que apresentam alterações de glicose, problemas de hipoglicemia, que usam antidiabéticos orais, né? E muita gente chega também no consultório do cardiologista com dor no ombro, dor no pescoço e tontura, né? E nós temos um grande cuidado com esses pacientes que têm tonteira, porque nós temos que ver se isso não é uma pré-síncope ou não, né? Porque se assim ou for, nós temos que diagnosticar corretamente para tomar as medidas adequadas em termos de tratamento, né? E algum risco de desfechos duros, como morte no caso. Mas a maioria dos casos não é isso, né? São pessoas que têm tonturas no geral, né? E a gente vê que tem muito estresse também aí em volta, pessoas muito ansiosas, dentro dessa nossa sociedade corrida, né? Tu te depara muito com isso? Bem, a maioria dos pacientes que procura o consultório da fisioterapeuta, ele já vem com o diagnóstico definido, né? Ou ele veio do otorrinolaringologista ou ele veio do neurologista. Então já foram feitos todos aqueles exames, às vezes já passou pelo cardiologista mesmo, e ele já vem com o diagnóstico definidinho ali. E a grande maioria tem essas síndromes plurimetabólicas associadas, né? A diabetes, a hipertensão, que cursam com a doença do labirinto. Inclusive o labirinto, ele acaba degenerando em função dessa questão, dessas alterações, né? Principalmente metabólicas.
Também pode ser uma causa o trauma, né? Trauma também pode causar alguns problemas de labirinto. E o paciente, principalmente o idoso, ele tem várias, é multifatorial, ele tem muitas coisas que levam ele a ter desequilíbrio, né? Então, eles vêm para a fisioterapia com aquela queixa de desequilíbrio, mas tem que tratar outras coisas, como perda de força muscular, né? E se ele não está tratando, por exemplo, uma hipertensão ou mesmo diabetes, cabe a nós encaminharmos também ao cardiologista ou ao endocrinologista para acertar essas partes, né? A maior parte desses pacientes que chegam ao pessoal da clínica, ou ao cardio, ou o pneumo, nefro, etc., o clínico, eles têm essas queixas e isso geralmente são referidos aos colegas da neuro e da otorrino, né? E lá eles fazem uma série de exames. Que exames o pessoal da otorrino costuma pedir mais para diagnóstico diferencial da origem, da causa desses problemas? Até porque nós temos menos existente a causa tumoral, mas tem que ser afastada, né? Que exames eles mais utilizam? Sim, os exames, tem uma série de exames para se examinar o labirinto, né, que é pedido pelo otorrino ou pelo neuro. Um dos principais é a vectoeletronistagmografia, que é o exame que vê justamente, né, a parte do labirinto para saber o que o paciente exatamente tem. Então, hoje em dia, tem vários exames e cada um vê uma coisa, digamos, uma parte do labirinto. Sabe que o labirinto tem a parte da audição e a parte do equilíbrio. Então, eles são exames bem específicos e cada vez estão surgindo mais exames mais modernos e que nos permitem, nos dão uma luz para a reabilitação, né? Inclusive, os últimos exames agora que trabalham bastante, que veem bastante essa parte de reflexos, né? Reflexos do labirinto, que o paciente às vezes não tem nada no labirinto, o labirinto está ok, mas ele apresenta a tontura. Então, daí o médico geralmente sugere, não, vamos fazer um exame para ver a parte de reflexos. E realmente, né, o labirinto que está alterado, mas a relação do labirinto com os olhos, a relação do labirinto com os músculos, principalmente em função desse paciente já apresentar perda de força muscular, falta de coordenação motora, fraqueza muscular mesmo, né? Bom, Ivete, nós chegamos ao final agora do primeiro bloco, né? E eu vou te deixar uma pergunta já para o início do próximo bloco. Dos pacientes que os neurologistas e os otorrinos encaminham ao teu consultório de fisioterapia para a reabilitação vestibular ou labiríntica, como você faz a tua avaliação no consultório e que tipo de reabilitação você orienta e conduz? O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Ivete, então eu te deixei uma pergunta antes de encerrarmos o primeiro bloco, né? Então, os profissionais da neuro, da otorrino, te encaminham esse paciente solicitando
a tua avaliação fisioterapêutica e a tua conduta. Como isso é feito? Bom, primeiramente é feita uma anamnese minuciosa daquele paciente. Ele já está com diagnóstico, mas o fisioterapeuta também precisa fazer a dele, né? Aí se avalia a parte de marcha, a parte de equilíbrio, todos aqueles testezinhos que às vezes já foram feitos, mas que para nós é importante também realizar, né? E aí, conforme o tipo de doença do labirinto, vai se proceder à reabilitação, então. São várias, né? A principal das doenças de labirinto atualmente é a vertigem postural, né? A que mais aparece no consultório é a vertigem postural, que é a famosa vertigem dos cristais, né? Que ocorre um deslocamento de cristais lá dentro do labirinto e o paciente tem uma tontura muito forte, acompanhada muitas vezes de náuseas, de vômitos e outros sintomas, né? Então o paciente vem apavorado, dizendo já que está com a labirintite, que o médico diz que tem uns cristais lá que estão meio soltos e que precisa organizar, né? E esse é um dos papéis, é uma das partes da reabilitação, né? É realizar uma manobra de reposição otolítica, que otólito são os cristalzinhos que existem dentro do labirinto, oto de ouvido, né? E lito de pedra, então são pedrinhas soltas dentro do labirinto que precisam voltar para o lugar, né? Então daí nós procederemos à manobra, esse é um dos casos. Depois, por exemplo, no caso do paciente ele teve uma neuronite vestibular, né? Então a neuronite vestibular ela vai afetar o equilíbrio, vai dar aquele sintoma de tontura também e o paciente vai ser medicado pelo otorrino, pelo neuro, enfim, ou por outro médico. Quando começar a diminuir esses sintomas, que são a tontura e o desequilíbrio, aí começa a reabilitação, né? Geralmente se diminui o medicamento, que o paciente não pode a vida inteira ficar tomando aquele medicamento, né? O que acontece muito, o paciente consulta, aí ele recebe uma receita e depois, em todas as vezes que ele tiver tontura, ele vai lá e compra aquele remédio e passa a tomar. Isso não é mais aceitável hoje em dia. Por quê? Porque tem um tratamento que não necessita, né, que é a reabilitação labiríntica, né? Para se falar de reabilitação labiríntica, nós precisamos falar primeiro sobre equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é dado por 3 sistemas do nosso corpo, né? É como se fosse um tripé, né? Esse tripé é formado pelo labirinto, pela visão e pela propriocepção. A propriocepção é a questão de coordenação motora, força muscular, né? E todos esses três sistemas têm que estar funcionando direitinho para que o indivíduo tenha equilíbrio, né? Mandando então informações para o encéfalo de que está tudo ok, de posições, de situações do corpo, para que tu possa, digamos assim, olhar embaixo da cama, pegar algo dentro de um guarda-roupa, pendurar uma roupa no varal, coisas do dia a dia, sem que ocorra a tontura ou desequilíbrio, né? Então, se por acaso uma das perninhas do tripé tiver avariada, digamos assim, o equilíbrio não vai ser mais o bom equilíbrio, né? E o que acontece? Digamos, o paciente chega no consultório, ele tem um problema no labirinto, que é uma das perninhas do tripé, né? Só que aí, se ele é idoso, os olhos, a visão já não é tudo aquilo de antes, né? Ele já tem alguma alteração, alguma catarata, que também atrapalha o equilíbrio dele. Ele já pode apresentar alguma fraqueza muscular, né? E aí, isso tudo concorre para que o equilíbrio piore mais ainda. E aí é que nós entramos com a reabilitação, para tentar resolver e tentar usar tudo que tiver, digamos, de sobra aqui, do labirinto, da visão, da musculatura, tentando melhorar a situação dele no dia a dia, para que ele evite tombos, que é o mais sério, né? Inclusive, falando em idoso, o grande problema do idoso são as quedas, né? E é o que a gente procura sempre
tentar prevenir, trabalhando, fortalecendo a parte muscular, né, para que ele não caia, digamos assim. Até porque as doenças de labirinto, elas não são doenças fatais. É difícil tu ouvir assim, fulano de tal veio a óbito porque ele tinha labirintite, ou porque ele tinha... É quase que impossível se ouvir falar isso, né? Porque não acontece. Mas uma queda pode levar à morte, né? Então, a principal preocupação no idoso para a gente é a prevenção de quedas. Isso é a mesma coisa do pensamento em relação à catarata, né? Não é a catarata que vai levar à morte, né? Mas uma pessoa que tem a catarata que não enxerga direito, ela vai cair, sendo idosa, vai ter fratura e vai ter as complicações da fratura que poderão ser muito deletérias, inclusive alcançando o óbito, né? Ivete, e nós falando assim, catarata, problema visual, a questão proprioceptiva de coordenação motora e força motora, que no idoso vai diminuindo, e as alterações do labirinto, principalmente a perda da audição. Olha, nem sempre os problemas de equilíbrio vêm junto com a perda de audição, né? Eles podem ser associados ou não, né? Então, se tiver a perda da audição, é mais um fator que vai concorrer ainda para atrapalhar. Por quê? Porque para o idoso sair à rua, né, já não ouve os barulhos, então ele também vai se atrapalhar mais e pode vir a sofrer uma queda, né? Mas nem sempre vem associado. A maior parte, o problema é vestibular e, em alguns casos, associado ao problema coclear. Então, sim, né? Sim, exatamente. Então, tem a parte coclear, que é da audição, e a parte dos canais ali, que é do equilíbrio. Então, pode estar associada ou não. Muito bem. Então, nós vamos para um novo e breve intervalo e voltamos a conversar com a fisioterapeuta Ivete numa doença que acomete muito a população hoje em dia, que é a labirintopatia. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Ivete, mas nós estamos assim ansiosos, sem estabilizar o labirinto, para saber como tu procede na reabilitação labiríntica lá no teu consultório. A gente vê as pessoas dizendo, eu estive lá na fisioterapeuta e ela chacoalhou minha cabeça. Como é que é isso? Bom, a reabilitação labiríntica ou vestibular, ou a reabilitação do labirinto, como se preferir chamar, ela é um tratamento que as pessoas dizem, isso é muito novo, eu não conhecia. Assim, ele é relativamente novo, é de uns 20 e poucos anos para cá que se faz no Brasil, né? Mas desde 1940 existem protocolos de reabilitação labiríntica, né? Então, o que tu vai usar de exercícios, de protocolos, vai depender, claro, da doença, né? Então, por exemplo, a questão do chacoalhar a cabeça, o que o paciente chama de chacoalhar, é a manobra de reposição otolítica que tu faz nos casos das VPPBs, que seriam as vertigens por causa do deslocamento de cristais. VPPB quer dizer vertigem postural paroxística benigna. É a que mais acontece, como eu já falei antes, né?
Então, ela não se trata com remédio. O médico já manda direto para a fisioterapia para se realizar a manobra de reposição, porque ela é totalmente mecânica, o problema é totalmente mecânico e tu tem que realizar essa manobra para colocar esses cristais de novo na casinha deles, digamos assim. Então, o paciente fica meio que impressionado, porque parece uma mágica, às vezes ele, numa sessão se resolve o problema, né? Obviamente que tem outros casos que tu demora mais sessões, às vezes tem outros fatores, né, agravantes da situação. E nos outros casos, como por exemplo, o paciente está com a função diminuída no labirinto, ou uni ou bilateral, né? Aí que tu vai trabalhar com reabilitação propriamente dita, que seriam os exercícios. Aí sim vem os protocolos, que são vários, existem N protocolos que pode se utilizar, protocolos de exercícios, né? E também, atualmente, se usa o videogame como um dos meios de reabilitação, né? Nós usamos o Nintendo Wii, que é um videogame que tem jogos de balanço, os balance games ou os jogos de equilíbrio, né? Ele é um tratamento muito interessante, porque como ele é muito lúdico, muito divertido, os pacientes gostam e aderem mais ao tratamento, né? Porque tu vai trabalhar a parte de equilíbrio, vai trabalhar a questão das quedas, prevenção de quedas em cima de uma plataforma, onde o paciente só trabalha com as pernas, né? E vai vendo no videogame o que vai acontecendo e ele vai repetindo, né? Então, é muito interessante, trabalha a coordenação motora, trabalha a parte de concentração do paciente, que às vezes está diminuída também, trabalha a postura, trabalha uma série de coisas que concorrem para que o equilíbrio melhore, né? É bem interessante. E esses protocolos, eles são usados no mundo inteiro, né? Não se inventaram esses protocolos. Quer dizer, se inventaram, mas há muito tempo. Então, a gente utiliza eles agora. E as manobras também são muito variadas, no caso da questão dos cristais. Depende do canal acometido. Daí, o quanto é importante o diagnóstico estar correto, né? Para que tu realize um bom trabalho, uma reabilitação satisfatória do paciente. E de outras causas, assim, qual é o tipo de exercício para equilíbrio que você orienta? Bom, os exercícios, eles seguem alguns princípios, né? Esses, geralmente assim, ó, o paciente teve o problema de labirinto, né? Então, imediatamente, digamos que ele teve problema em um dos lados, um dos labirintos, né? Então, ele está desequilibrado, ocorre uma assimetria de tônus muscular. Um lado está respondendo diferente do outro. Então, o que o corpo vai fazer? Ele vai tentar compensar isso. O remédio vai ajudar, mas a longo prazo ele já começa até a atrapalhar, porque o paciente não consegue compensar aquilo, né? Rapidamente. Então, o que vai acontecer? A fisioterapia vai acelerar essa compensação do labirinto, né? Vai ajudar o labirinto a resolver o problema mais rapidamente, né? Para que a pessoa volte a ter o equilíbrio normal ou para que aquela tontura diminua ou passe, né? Pivete, vamos um pouquinho para a parte clínica, né? Tu diz que ocorre mais no gênero feminino do que no gênero masculino. Sim. Faixa etária, 40 a 60 anos, talvez seja... existe algum fator hormonal, já que tem o gênero feminino envolvido, e nessa faixa etária, podemos dizer assim que menopausa poderia ajudar a estabilizar o labirinto? Sim, sim, a parte hormonal é bem importante. Tudo que mexer na corrente sanguínea, no sangue, vai mexer no labirinto também, porque a orelha interna, lá onde se localiza o labirinto, ela é muito sensível a essas variações do sangue, né? Então, por exemplo, alterações de glicose,
alterações dos hormônios, né? Tudo vai alterar o labirinto. Então, a própria pressão alta também, que já vem nessa idade, né? Na questão na época da menopausa. Enfim, tudo isso concorre para que a doença do labirinto, digamos assim, piore. E para nós cardiologistas, o colesterol, triglicerídeos, além da pressão alta, faz também essas alterações, né? O paciente que tem labirintopatia, ele assume uma postura diferente do que os demais pacientes? Sim, o paciente da labirintopatia, em primeiro lugar, ele fica muito inseguro. Ele fica, às vezes, incapacitado para certas atividades. Então, isso gera uma insegurança muito grande para ele. E, geralmente, é um paciente que tu vai ver que ele caminhando é mais robotizado do que uma pessoa que tem equilíbrio normal. Se tu perceber o idoso, ele está andando na rua, é difícil um idoso virar só a cabeça para ti quando tu chama por ele. Ele geralmente vira o corpo inteiro, meio que em bloco. Por quê? Porque ele sabe que se ele virar só a cabeça, ele pode tontear. Então vai desenvolvendo certas estratégias, né, que vão fazendo com que ele não sinta tanto aquele sintoma da tontura, né, e se proteja de certas situações. Só que isso limita um pouco a vida, né? A pessoa fica meio limitada nas atividades, por exemplo, nas atividades de vida diária, ou mesmo na diversão. Dançar já se torna meio complicado, né? Fazer certos movimentos. Então, a gente sempre pede para o idoso, principalmente, ou quem tem problema do labirinto, tomar certos cuidados com essas coisas. Não levantar muito rápido da cama. Esperar um tempinho até que as coisas se estabilizem, para depois ir fazer as atividades, né? Então, ele é um paciente diferente. Ele fica bastante inseguro, né? A gente acaba sempre na questão comportamental, né? E o idoso, geralmente, ele tem uma certa ansiedade e ele quer levantar rápido, né? E daí acontece os desfechos que nós não gostaríamos que acontecesse, né? Mas nós estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista e eu deixaria a palavra para a fisioterapeuta Ivete Oliveira para suas considerações finais. Eu acho importante ressaltar a questão de que a população está vivendo mais, né? Os idosos, as pessoas estão chegando a 100 anos, né? E é importante que se chegue lá com qualidade de vida, né? Então não adianta, né, tu chegar em cima da cama, tu quer chegar participando da vida dos teus familiares, dos teus netos, bisnetos, enfim, de todos. E para isso, tu precisa do equilíbrio também, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa população e oferecer para eles essa questão. E eu acho que isso é uma das coisas que estimula, assim, o fisioterapeuta a trabalhar com reabilitação labiríntica, né? Poder oferecer para esse paciente melhor qualidade, né? Que ele consiga ter uma vida social ativa, né? Então, a gente geralmente dá certas orientações para o paciente, principalmente em casa, que é onde ocorrem os maiores acidentes, para que não venha acontecer. Por exemplo, evitar de subir em escadas, né? Colocar barras de proteção no banheiro, a questão dos tapetes soltos dentro de casa, né? Usar o antiderrapante, né? Evitar de passar cera no assoalho, usar móveis mais pesados. Por quê? Porque cadeiras de abrir, por exemplo, cadeiras de praia, cadeiras de plástico, são muito leves. Então ele tem que se agarrar às vezes e isso pode causar um acidente. As luzes, para ir ao banheiro à noite, geralmente deixar uma luzinha ligada, para não ter problema de se perder, porque como a gente falou ali, ó, a questão, os 3 sistemas, labirinto, visão, propriocepção, no escuro a visão fica muito prejudicada. Se ele já tem outros problemas, então fica mais complicado ainda. Usar uma luz para ir no banheiro, ter esses pequenos cuidados, né, que são muito importantes no dia a dia. A questão das escadas, né? A gente tem pacientes de 90 anos que querem limpar a calha da casa, então querem subir na casa.
é muito complicado, a gente se sente responsável por eles, né? Tu diz, não, pelo amor de Deus, não faz isso, senão eu vou contar para o teu filho, vou te contar para tua esposa, vou fazer uma fofoca para tentar ajudar, né? Mas eles querem participar, então isso é importante, né? É importante se ressaltar essa parte. Então, gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença da fisioterapeuta Ivete Oliveira, que veio nos esclarecer sobre essa doença que acomete muito a população hoje em dia, que é a labirintopatia. E agradecer a você, telespectador, pela audiência, por ter prestigiado esse programa. Até a próxima semana.